Agora vamos encontrar o valor dessa expressão numérica aqui, por onde eu começo a resolver isso aqui. Eu tenho um parêntese, que dentro desse parêntese eu tenho uma subtração e uma radiciação, e esse parêntese ele tem um expoente aqui. E tudo isso está multiplicando esse segundo parêntese aqui, que eu tenho uma subtração e uma radiciação. Como eu faço para resolver isso aqui? Vou colocar aqui em cima 2 menos 1 sobre 9, isso está dentro de uma raiz, está elevado ao quadrado, e está multiplicando 64 sobre 25, isso está embaixo de uma raiz, subtraindo do valor 1. E aqui está fechando. Qual o valor dessa expressão numérica? Por onde eu começo novamente? Começo resolvendo os parênteses. Nesse primeiro parênteses aqui eu tenho uma subtração e uma radiciação. Eu faço primeiro a radiciação. A mesma coisa nesse segundo parênteses. Eu tenho uma subtração e uma radiciação. Eu faço primeiro a radiciação. Como eu faço para resolver essas radiciações aqui? Eu vou colocar aqui 2 menos... Se eu tenho raiz quadrada de 1 sobre 9, uma fração, uma propriedade da radiciação é eu fazer raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Aí que eu posso colocar o parêntese e elevar ao quadrado. Essa é uma propriedade da radiciação. Eu tenho a radiciação na fração, eu posso fazer a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, como nesse caso aqui. Assim como se eu tiver raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9, eu posso fazer raiz quadrada de 1 sobre 9. E isso pode ser feito. E é essa propriedade que eu vou usar aqui no segundo parêntese. Eu vou colocar raiz quadrada de 64 dividido por raiz quadrada de 25. Isso tudo está subtraindo 1. A partir daqui eu coloco 2 menos raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 menos 1/3 ficou aqui dentro desse parêntese. Isso está elevado ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 25 é 5. Isso está subtraindo 1. Isso eu vou fechar aqui esse parêntese. Agora eu tenho uma subtração, uma potenciação, uma multiplicação e outra subtração aqui no outro parêntese. E nós vimos aqui que a multiplicação e a potenciação, olha, potenciação e multiplicação, eu resolvo antes da subtração. Mas se essa subtração aqui está dentro de um parêntese e essa subtração aqui está dentro de um parêntese, eu não vou primeiro fazer potenciação nem multiplicação. Eu tenho que primeiro resolver a subtração, porque eu resolvo primeiro o parêntese. Eu tenho que eliminar esse parêntese aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa subtração e depois fazer essa subtração. Isso às vezes lhe confunde, porque se pela regra eu tenho que resolver primeiro potenciação, eu tenho que resolver primeiro multiplicação, para depois resolver subtração, como que numa situação dessa aqui eu tenho que resolver primeiro a subtração? Mas é porque nesse caso aqui a subtração está dentro de um parêntese. Para resolver essa subtração eu tenho que primeiro encontrar o MMC, que é 3. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Aqui também tem um denominador, olha, denominador 1. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 será o 3. A partir daqui eu faço 3, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes 2 é 6. Coloco esse sinal de subtração aqui. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1 é 1. E isso é o que está dentro desse primeiro parêntese aqui que eu vou elevar ao quadrado. Coloco aqui a multiplicação. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Aqui tem o denominador 1 e eu preciso encontrar o MMC. O MMC é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Coloco a subtração aqui. 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 1 é 5. E fecho esse parêntese aqui. Para fazer soma e subtração de fração, sempre é esse caminho. Eu encontro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Coloco o sinal aqui. E depois eu faço, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima e coloco o valor aqui. A partir daqui agora eu vou poder fazer essa subtração. No caso aqui 6 menos 1 dará 5. Ficará 5 sobre 3. 5 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso aqui ficará 5 sobre 3. E isso aqui está elevado ao quadrado. Faço uma multiplicação aqui, 8 menos 5 é 3, isso aqui fica 3 sobre 5. Esse aqui eu não preciso mais colocar entre parênteses, porque eu já tenho aqui um valor de fração que está dentro do parêntese, mas é um único valor, então eu posso tirar do parêntese. Esse aqui eu não posso tirar do parêntese ainda, porque eu tenho 5/3 que está elevado ao quadrado. E para eu eliminar esse parêntese aqui agora, que ele está elevado ao quadrado, é igual como eu fiz aqui na radiciação. Eu tenho uma radiciação que está numa fração, eu posso colocar a radiciação no numerador e no denominador.
Aqui eu tenho um expoente que está numa fração, eu posso colocar o expoente no numerador e no denominador. Vou fazer isso aqui em cima, 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, multiplicando 3 sobre 5. Peguei o expoente do parêntese, coloquei no numerador, peguei o expoente, coloquei no denominador e tirei o parêntese. Olha, eu eliminei o parêntese. Ficou 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Aí aqui eu tenho uma potenciação e tenho uma multiplicação. Resolvo primeiro a potenciação. Vou colocar aqui 5 ao quadrado é 25, sobre 3 ao quadrado é 9. Isso está multiplicando 3 sobre 5. Chegando nesse ponto aqui, tudo que me resta fazer agora é a multiplicação dessas duas frações. Em multiplicação de frações, eu multiplico o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Isso aqui vai ficar 25 vezes 3, que está sobre 9 vezes 5. Esse é o resultado dessa expressão. Mas antes de eu fazer 25 vezes 3 e depois dividir por 9 vezes 5, eu posso simplificar. Esse 25 aqui, olha, ele pode dividir com esse 5 aqui. Então, 25 dividido por 5, aqui sobrará somente 5. E esse 3 aqui, olha, eu posso simplificar ele com esse 9 aqui. Esse 3 aqui dividido por 3 vai dar 1, esse 9 dividido por 3 vai dar 3. Isso aqui vai ficar 25 aqui, simplificando com esse 5, vai ficar 5 vezes. Esse 3 aqui que está simplificando com esse 9, vai sobrar 1. Aqui embaixo, esse 9 aqui que está simplificando por 3, o que é simplificar? Eu dividi por 3 em cima e dividi por 3 embaixo. 3 dividido por 3 deu 1, então 9 dividido por 3 dá 3. Esse 25 aqui eu dividi por 5 deu 5, esse 5 aqui divide por 5 dá 1. Então o resultado dessa expressão aqui, 25 vezes 3 dividido por 9 vezes 5, é o mesmo que 5 vezes 1 dividido por 3 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1 é 3. O resultado disso aqui é 5 terços. Esse aqui é o valor dessa expressão numérica aqui. 2 menos raiz quadrada de 1 nono elevado ao quadrado, multiplicando raiz quadrada de 64/25 avos menos 1. O resultado dessa expressão toda aqui é 5 terços. Mas, novamente, o resultado é o que menos importa. Quero mostrar para vocês a sequência de resoluções aqui. Nós viemos eliminando os parênteses. Esse aqui sumiu primeiro. Depois nos sobrou aqui esse parêntese com uma potenciação. Essa potenciação eu posso colocar no meu numerador e no meu denominador. Faço as potenciações e, no fim, eu utilizo a simplificação de frações para chegar no valor de 5 terços. E isso é o mais importante que vocês precisam aprender. Parêntese, colchete, chave, depois você faz primeiro potenciação e radiciação, depois você faz divisão e multiplicação e por fim você faz soma e subtração. Essa ordem de resoluções é o mais importante nesses exercícios que estamos fazendo.